Bom, vamos lá para mais um vídeo 8. Vamos continuar lendo esse aqui, no Sociedade na América, volume 2, Economia. E eu não vou fazer um vídeo tão longo quanto o último, não. Nós vamos começar a falar sobre Nascentes da Virgínia, que é o segundo tópico antes dos capítulos e depois da introdução. E nós vamos pegar 3 páginas, menos de 3 páginas, tá bom? Da 48 até quase no finalzinho das 50. Vamos pegar a parte em que ela fala, e aí notem bem, vai ter um capítulo para falar só sobre isso, sobre transportes. Mas ela sempre descreve o tipo de transporte que ela está usando, como várias outras coisas. E eu fiquei me lembrando da sociologia descritiva do Erving Goffman. Depois a gente pode até conversar sobre isso, mas isso me veio à cabeça várias vezes com alguns comentários que eu tenho recebido sobre o fato de a descrição não ser sociologia ou não ser interessante para o trabalho de campo. É óbvio que é interessante, é óbvio que a etnografia é muito relevante, mas esses comentários sempre chegam, vocês sabem disso tanto quanto eu. Esse tópico Nascentes da Virgínia, ele começa falando sobre a parte navegável, né, pela qual ela passou, então nós vamos começar daí. Vejam que ela começa falando sobre contrastes. Martino não fala em comparação, fala mal, né, da ideia de comparar, mas fala de contrastes o tempo todo. Então a gente começa assim na 48, no nosso vídeo 8. Em contraste, em minha mente, com uma tal cena como essa, fica um acampamento alegre na região selvagem, no qual logo depois cheguei. Os lugares irrigados entre as montanhas da Virgínia são tão novos e um impressionante espetáculo dos quais os Estados Unidos podem dispor. As viagens daqueles que os visitam são uma sucessão perpétua de contrastes. Eu posso tão bem dar a completa jornada de Cincinnati para a base oriental das Aleganias. Deixamos Cincinnati ao meio-dia de 25 de junho, tão abafado quanto um dia de verão, como ocorre em Ohio. O brilho era refletido da água com um calor ofuscante e abrasador, e leques de pena ficavam mexendo o dia todo na cabine das senhoras de nosso barco a vapor. Quente como estava, eu não poderia permanecer na cabine sombria. As margens do Ohio são tão bonitas que eu não poderia suportar perder um vislumbre entre as colinas. É viagem de férias ter uma tal sucessão de imagens como vi lá, feitas para passarem silenciosamente perante os olhos de alguém. Havia crianças correndo entre as árvores gigantes sobre a margem para ver o barco passar. A garota com seu balde de leite, metade do caminho até a colina. O cavaleiro sobre o cume ou o carroceiro com a junta de bois, pausando na ladeira. Então, havia o gaio azul voando sob a sombra, e aí tem um ó sobrando, não sei porquê. Sempre alguma coisa fica, né? Mesmo com várias revisões editoriais. Então, o gaio azul voando sob a sombra fria das margens, as borboletas atravessando o rio em voo zigue-zague, as tartarugas de água doce, tartaruga pequena, tropeçando na água, com sua pequena cabeça atrevida acima da superfície, e vagalumes olhando de relance todas as noites. Na tarde deste dia, encontramos com a tempestade que varreu o país inteiro e que seria lembrada como tendo causado a morte do filho do chefe de justiça Marshall, em Baltimore, no caminho para seu pai morrendo. Observei do convés a aproximação da tempestade. Primeiro, o céu era de um cinza escuro que poderia ter sido confundido pelo profundo azul do crepúsculo, acima as nuvens brancas. Depois, uma massa de nuvens pretas chegou se apressando abaixo do branco. Em seguida, um lampejo escapou de fora do cinza superior, se arremessando perpendicularmente dentro da floresta. E então, outro, explodindo como os 4 raios de uma estrela. Viu o aguaceiro chegando em uma linha escura, em linha reta através do rio. Nosso barco se apressou à margem para esperar. O estouro foi raivoso. Uma rajada rugindo e uma inundação de chuva que se derramou sobre nossa porta da cabine, mesmo estando fechada. Tudo estava quase tão escuro quanto a noite por um instante, e tudo silencioso, exceto a intempérie.
Em seguida, o dia pareceu amanhecer de novo. Mais altos estrondos de trovões duraram muito tempo e o raio estava em todo o ar exterior. Relâmpagos fracos agora vagavam, e agora um brilhante zigue-zague branco estremeceu através do céu. Uma esplêndida flecha violeta, colorida, disparada para dentro da floresta, e vi as primeiras chamas de uma árvore alta e depois arder ao contato. Um nobre cavalo flutuava, morto e inchado pelo rio. Quando saímos do meio do rio, foi como se a primavera tivesse chegado aos calcanhares dos dias de cão. Tudo estava tão frio e calmo. Notem que essa, embora eu não tenha comentado, né? Essa é a imagem seguinte. A gente tinha parado no último, que foi um vídeo grande, né? Com a sexta imagem. Então, no livro a gente pode falar, essa é a sétima imagem, né? A imagem da tempestade. No tópico em que ela vai falar sobre as áreas irrigadas, as áreas com muitas águas, muitas nascentes. Portanto, áreas úmidas também, áreas em que você vai ter a ocorrência de grandes tempestades, segundo ela. Aí ela começa a falar sobre a companhia no barco, onde ela está. A companhia a bordo era da classe mais baixa, e aqui não é classe em termos de pobreza, tá? Que jamais acontecemos de encontrar em nossas viagens. Eles foram bastante prestativos, como todo mundo é por todo o país, tão longe quanto vai a minha experiência. Mas, de outra forma, não foram espécimes justos dos costumes americanos. A mulher estimulou minha curiosidade desde o começo, mas entretinha um sentimento muito mais agradável em direção a ela quando partimos, depois de viajar vários dias em sua companhia. O primeiro ato dela foi perguntar onde estávamos indo, e o próximo, tomar meu livro do meu colo e examiná-lo. Muito do restante do seu tempo foi ocupada em pentear seu cabelo, que era, a despeito de, quase tão rude quanto o de um negro. Aqui, gente, ela está falando ao tipo de cabelo, ela não está sendo preconceituosa, cuidado com os anacronismos, né? Ela usava em sua cabeça um pente prata, outro conjunto com brilhantes e um terceiro, um enorme casco de tartaruga, tão preso por um dos lados como para irresistivelmente lembrar ao observador um unicórnio. Em companhia, ela puxava seu cabelo para baixo e o colocava para cima de novo, muitas vezes em um dia. Sempre que, como me pareceu, não pudesse pensar em alguma coisa mais para estar fazendo. Sua jovem companhia, enquanto isso, estava sentada esfregando seus dentes com raiz de dragão. A outra companhia de cabine parecia muito da mesma classe. Eu estava me vestindo na minha cabine de dormir, entre 4 e 5 da manhã seguinte, quando uma velha senhora, que dentro em pouco estaria desembarcando, interrompeu-me e arrebatou o único copo de vidro da minha mão. Ela provavelmente estava um tanto espantada por eu tê-lo levado para fora de vista, quanto eu estava um tanto espantada por eu tê-lo levado para fora de vista, quanto eu estava com seu modo de recuperá-lo. Ela está falando sobre as formas rudes, né, de comportamento, essas coisas bruscas. Isso aparece como algo que a desagrada, né? Pegar o livro no colo sem autorização, tomar algo da mão. E olha que ela coloca um contraponto. Ela retirou o copo de vista, então é como se ela tivesse furtado, né? Mas a pessoa vai lá e não requer ele de volta, vai lá e toma da mão dela. Amei o início da manhã sobre os grandes rios, e portanto rosa ao amanhecer. Amei o primeiro brilho cinza que veio das colinas e as figuras brilhantes do povo branco, os homens todos em jaquetas de linho, em um clima de verão, sobre as margens. Amei observar, desce isso dos parênteses, dá sempre uma quebra no texto, né? Sempre uma. Para quem está lendo, está vendo o que está acontecendo. Para quem está ouvindo, talvez não fique tão claro. Amei observar o ofício do rio, o navio a vapor fazendo o caminho rápido, a canoa mágica tirando silenciosamente através, o bote com coroa de fumaça azul desce furtivamente na sombra das margens,
seus navegadores o ajudando ao longo na corrente ao pegarem os galhos quando passavam, e a jangada, parecendo perigosa, com meia dúzia de pessoas nela. Sob sua cobertura de galhos verdes, seu chão sem forma, dobrando e sovando no meio da correnteza. Amei as árvores, olhando como se elas permanecessem autoequilibradas. Suas raízes estavam tão nuas. Amei as moradias que ficavam atrás de seu tapume. Aquelas sobre a margem oriental parecendo dormir profundamente. Aquelas sobre a alegre costa ocidental, com as sombras trêmulas, lançadas pela brisa do nascer do sol através das árvores. Ao passar Gettysburg, nós nos despedimos do glorioso Kentucky. Neste ponto, nossos olhos descansaram sobre 3 estados soberanos de relance: Ohio, Kentucky e Virgínia. Eu vou parar aí, embora seja o início de um parágrafo, porque ela começa a falar sobre a viagem no carroção, na carruagem stage, aliás, não no carroção. Isso é uma outra história, uma outra conversa, né? Porque gera, inclusive, um outro cenário para a discussão que ela está fazendo. Então, nós vamos parar por aqui. O vídeo novo vai começar daí, e aí eu explico melhor o motivo para esse vídeo aqui não ficar tão longo também. Bom, vejam, Martineau está seguindo um caminho, falando sobre por onde ela passa, qual a perspectiva que ela tem, em razão de qual transporte ela utiliza. Vocês se recordam que lá no Como Observar, ela falava que o olhar do observador também é condicionado pelo tipo de transporte que ele utiliza para se locomover, o que ele vê daquele território, das pessoas, enfim, e como esse olhar é prejudicado a depender do transporte ou favorecido também em razão de qual é adotado. É isso, gente. Paramos por aqui hoje. Depois a gente continua. Um beijo. Até a próxima. Tchau.